Graças a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Daiana Nascimento e é sempre uma alegria podermos estar aqui juntos para assim buscarmos a face do nosso Deus. Este é o nosso devocional diário. Estamos aqui sempre pelas manhãs, meditando na palavra de Deus e também fazendo orações a Ele, que é o nosso Pai. Hoje, quinta-feira, 11 de setembro de 2025, eu falo diretamente de Brasília, Distrito Federal. E muito obrigada por nos permitir estarmos juntos. Que Deus em Cristo abençoe sua vida e de toda a sua família. Fique à vontade para fazer seu pedido de oração. Fique à vontade para compartilhar este conteúdo. Se ainda não for inscrito, se inscreva e não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Vamos lá. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus. Vamos prosseguir na nossa leitura e hoje com o capítulo 4. Eu te convido a pegar a sua Bíblia, a abri-la para estarmos lendo juntos. Se tiver ao seu alcance, né? De repente você está em casa ou está no trabalho mesmo, mas tem aí a oportunidade de pegar a Bíblia para ler. Vamos ler a palavra de Deus, a santa e gloriosa palavra de Deus. Abra aí. Mateus capítulo 4. Vamos estar lendo. Amém? Que nos diz assim, ó. A tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Náftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Náftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram.
Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém, meus irmãos. Neste capítulo nós vamos ver aqui falando sobre 4 assuntos, né? E o início do capítulo nos mostra a tentação de Jesus. E eu quero destacar aqui, logo no primeiro verso, onde a palavra nos deixa bem claro que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto a fim de que ele fosse tentado pelo diabo. Observe só, Jesus ele era guiado pelo Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo vai nos levar a alguns desertos, a fim de que nós venhamos nos preparar para a missão que Deus tem para as nossas vidas. Com Jesus foi assim. Jesus saiu do batismo com João, depois o Espírito o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe só, meus irmãos, a sequência desses fatos. Então, eu quero aqui trazer à nossa memória, né? Que Deus ele vai permitir nós sermos tentados, vai. Se assim for do querer e da vontade dele. Existem tentações que vão ser o próprio Deus que vai permitir nós passarmos por ela. Assim como ele permitiu Jó ser tentado pelo inimigo, né? O diabo tocou na vida de Jó por permissão de Deus. Assim como Jesus também foi tentado pelo inimigo por permissão de Deus. Em algumas situações, Deus vai permitir também o inimigo nos tentar. Mas nós precisamos entender a diferença entre tentação, que é permissão de Deus, e tentação, que é vinda por fraqueza nossa. Se nós sabemos, por exemplo, se você é um novo convertido, se você está aí lutando contra a bebida, se você saiu do mundo da bebida, da cachaça, da embriaguez, dos vícios, não tem por que você continuar frequentando os mesmos lugares onde você frequentava antes, sabendo que você outrora estava amarrado por esses vícios, porque aí você vai estar dando uma grande chance ao inimigo para te enlaçar novamente nessas correntes da embriaguez, dos vícios. Então, use de prudência, vá para longe dessas coisas. Agora, pode existir situações em que Deus vai permitir nós sermos tentados. Não naquilo que é nossa fraqueza, mas naquilo que o inimigo pode querer vir utilizar para querer nos derrubar. Observemos, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quais foram as tentações que o inimigo ali intentou contra ele? Logo de início nós vemos que nas 2 primeiras citadas, o inimigo, além de tentar, em outros aspectos, ele tentou também sobre a identidade de Jesus. Se tu és filho, o diabo ele sempre vai querer trazer dúvida na nossa mente. Será que tu és salvo mesmo? Será que tu é filho de Deus mesmo? Será que teu nome está escrito no livro da vida mesmo? Tu é crente nada, quieta com você, crentinho, crentinha. E isso é voz do diabo, meus irmãos. Isso é voz do inimigo. Com Jesus não foi diferente. Se tu és filho de Deus, o inimigo ele vai querer por todas as vezes, tentar contra a nossa identidade, a fim de que nós venhamos desanimar e olharmos para nós e para as nossas fraquezas e falar, realmente eu não sou filho de Deus. Mas lembre-se, quem já foi comprado pelo sangue de Jesus torna-se filho de Deus por herança, torna-se filho de Deus por direito, porque Jesus nos comprou e nos trouxe para sermos da sua família, da família
família de Deus. Então nós somos filhos de Deus. A partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos filhos de Deus. E além de tentar sobre a identidade, o inimigo tenta, o primeiro aspecto aqui, além da identidade, é a necessidade básica, né? Tu tá com fome, transforma essa pedra em pão. Oh, meu Deus, quantas das vezes a situação pode bater aí na sua porta, na minha porta, de coisas básicas. E aí a gente olhar assim, mas se eu sou filho de Deus, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô necessitando disso se eu sou filho de Deus? Que Deus é esse? Pera aí, meus irmãos, observe, o diabo pode estar querendo te iludir aí para você cair, para você passar a rasteira em você. Lembre-se que filho de Deus também passa por provação. Filho de Deus também passa por privações. Mas Deus, ele é poderoso para nos guardar em meio a essas privações e suprir todas as nossas necessidades. O inimigo quis tentar Jesus, né, com necessidade básica, mas Jesus o venceu. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Qual foi a outra tentação? A outra tentação foi religiosa, no sentido espiritual, né? Olha, se Deus é Deus mesmo, se Deus é Deus na sua vida, faz isso para acontecer isso, porque está escrito isso. Mas a gente não pode pôr Deus em prova, né? O inimigo muitas das vezes vai querer também colocar a nossa vida espiritual à prova. Vai querer fazer com que nós venhamos colocar Deus, encurralado na parede. Quem somos nós para encurralar Deus, irmãos? Quem somos nós para querer colocar Deus na parede? Deus é soberano. Ele age como quer, na hora que quer, usa quem quer, como quer e quem quiser, porque Ele é soberano. Cabe a nós, aleluia, cabe a nós, meus irmãos, cada dia, nos lembrar que somos dependentes dEle. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos, os seus filhos. E todo filho e todo servo é obediente como filho ao seu pai e como servo obediente ao seu Senhor. Nós não estamos aqui para encurralar a Deus. Outro aspecto que o inimigo tentou a Jesus foi no sentido do orgulho, né? Da fama. Olha, me adora, porque eu vou te dar tudo isso, vou te dar fama, vou te dar poder, né? Muitas das vezes somos tentados também assim. Mas precisamos nos lembrar que todo dom perfeito, que toda dádiva vem de Deus, o Pai das luzes. E todas as bênçãos que precisamos e necessitamos vêm dele. O pessoal aí fora tem um dizer o seguinte, que o inimigo ele dá com uma mão e tira com as duas e mais os pés, né? O preço é alto para quem entrega sua vida para o mal, mas que nós possamos nos lembrar que Deus ele é bom em todo o tempo e entregando as nossas necessidades a Ele, reconhecendo que Ele é o Deus das nossas vidas e a cada dia demonstrando a nossa dependência a Ele, Ele estará cuidando de nós em todas as áreas. Após tudo isso, né, Jesus ter passado, a Bíblia nos diz que os anjos vieram e o serviram. Ou seja, no final da prova, meu irmão, tem vitória. Aguenta firme. Não rejeite a presença de Deus, não esmureça a sua fé, permaneça, porque no final da prova tem bênção, no final da prova terá anjos servindo a você, terá anjos vindo com as bênçãos que você está necessitando para suprir suas necessidades básicas, espirituais, suas necessidades sejam físicas, sejam, necessidades profissionais, financeiras. O Senhor ordenará os anjos para te servir. Fica firme. O deserto é só um pedaço do caminho. É um lugar de preparação. Observemos só. Jesus ele foi batizado. Primeiro vem o batismo. Depois ele passou pelo processo, né, do deserto.
com jejum, oração, e ali foi tentado, mas venceu para a glória de Deus. E com isso observemos só como foi o ministério de Cristo. Um ministério de poder, um ministério glorioso, porque ele foi totalmente dependente, obediente ao Senhor. Nos próximos versos nós vamos ver aí Jesus voltando para a Galileia, né, cumprindo assim as profecias, a profecia a respeito dele. E mais uma vez, no verso 12, né, que inicia esse outro assunto, Jesus ele só iniciou o seu ministério após João estar preso. Isso aqui nos mostra a confirmação da profecia, né? João foi aquele que foi adiante de Jesus. Foi a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para que Jesus pudesse passar. Então ele fez ali, ele cumpriu a sua missão, que foi de anunciar que Jesus estava vindo. E quando então ele finalizou a sua missão, Jesus ele se levanta para cumprir o chamado que Deus havia lhe dado, né? Que era de ser o redentor da humanidade. E quando ele inicia, ele vai chamando os seus discípulos. E aqui nos mostra, meus irmãos, entre tantas coisas, nós podemos aqui destacar a prontidão daqueles discípulos para seguir a Jesus. A palavra ela nos diz que Jesus os chamaram e imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente, no mesmo instante, deixaram o barco, deixaram o Pai e o seguiram. Isso nos mostra que para servirmos ao Senhor é necessário termos disposição. Deus não conta com preguiçoso. Deus não conta com indispostos. Deus não conta com quem só tem desculpas. Deus não conta. Vamos observar como estão as nossas vidas. Será que temos colocado tantos empecilhos e desculpas para servir a Deus? Irmã, faz isso. Ah, não, eu tenho isso e isso para fazer. Olha a desculpa. Olha a desculpa. É necessário ter disposição e prontidão para servir a Cristo. Porque se não for dessa maneira, não serve. Se não for dessa maneira, não vai ser discípulo. Se não for dessa maneira, não vai dar conta de seguir a Cristo. Porque sempre vai existir ocupação, sempre vai existir alguma desculpa, sempre vai existir alguma coisa. Mas vamos aprender com os discípulos de Cristo. Vamos aprender, Senhor, nos ajuda a sermos pessoas de prontidão e pessoas dispostas a te obedecer para atender o chamado de Cristo. E finalizando este capítulo, nós vemos aqui o poder do Espírito Santo atuando sobre a vida de Jesus. Meus irmãos, o poder do Espírito Santo ele está disposto para todos nós, né? E é lindo ver que a palavra ela é poderosa. Ela não é apenas uma palavra para, eu achei tão bonita, me emocionei com aquela palavra. Mas ela é uma palavra que vem porque ela tem vida, porque ela é o próprio Cristo. E ela transforma, ela liberta, ela salva. E fazendo isso, ela deixa vestígios. Ela liberta as pessoas dos maus caminhos. Ela cura. Aleluia! Essa é a palavra do nosso Deus. E Jesus ele vem confirmando a sua palavra. Ele vem confirmando a sua palavra, né, através dos milagres, do poder, das multidões que o acompanhavam, que o seguiam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não fique impressionado se você vê o mover do Espírito Santo em algum lugar. Se de repente você vê, né, as pessoas orando e o Espírito Santo atuando através dessas pessoas, não fique impressionado. Não pense que isso é coisa do mal, não. Quando o poder de Deus desce para atuar, tem manifestações sim. Observemos só a palavra aqui, ó, no versículo 24, onde nos diz, olha só, que todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, de tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, eles iam até a Cristo e ele os curava. Aí eu te pergunto, quando uma pessoa
necessita de uma cirurgia, ela vai receber aquela cirurgia sem receber uma anestesia? Ela vai receber aquela cirurgia sem antes passar por alguns preceitos médicos? Da mesma maneira, o poder de Deus, ele anestesia as pessoas também. Aí tem pessoas que ficam escandalizadas. Fulano ali tá orando, a pessoa tá caindo. Isso não é coisa de Deus. Quem é você para falar isso? Quem somos nós para falar isso? Né? Às vezes a pessoa tá lá possessa e nós vamos orar e aí o espírito se manifesta ali com braveza, com coisa feia, né? Isso Deus não opera assim não, né? E de repente o poder de Deus vem e joga o inimigo por terra e a pessoa, por ser humana, não suporta, tem o corpo também lançado por terra. Isso não é coisa de Deus não, Deus não derruba ninguém não. O poder de Deus derruba. O poder de Deus derruba, sim. E aqui a palavra, ela não nos fala como que essas pessoas, ao receber o toque, elas ficavam. Mas nós podemos entender pela lógica das coisas que, com certeza, que o poder de Deus operando nelas, o corpo delas sentia alguma coisa. Eram anestesiados, os espíritos malignos com certeza não saíam gritando, enfurecidos, derrubavam. Mas saiba de uma coisa, que esse Deus, ele é maior do que tudo e do que todos. Deus, ele não tem oponente. O nosso Deus, ele não está em uma quebra de braço com o mal. Não. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso não temas. O Senhor nos chamou para sermos os seus discípulos, para estendermos as mãos e vermos os milagres dele acontecendo sobre a vida daqueles que necessitam, que precisam e que creem em seu nome. Então seja eu, seja você, canais de bênção para esta terra, para essas gerações a quais nós temos tido contato, em o nome de Jesus. Deixa o Senhor te usar, meu irmão. Deixa o Senhor te usar, minha irmã. Desça no jejum. Desça na oração. Assim como Jesus, antes de iniciar o seu ministério, foi para o jejum, foi para a oração e para a palavra. Porque ele venceu o inimigo através da palavra. Se arme da presença de Deus. Busque a presença de Deus. Leia a palavra, coma a palavra, se alimente dela. Porque é com ela que nós vamos vencer o inimigo de nossas almas. Utilizando do jejum, da oração e da palavra, o inimigo não irá resistir e nós iremos fazer a obra do Senhor, ganhando almas para o reino dos céus, e assim o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Se tiver o seu alcance, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, se não, apenas eleve os seus pensamentos aos céus. Pai querido, Deus maravilhoso, nesta manhã eu quero te dar graças por essa oportunidade que nos concede, pelo teu grande amor, pelo teu favor, pela tua infinita bondade e misericórdia sobre nós, pelas tuas mãos estendidas, por tudo quanto tens feito e ainda farás ao nosso respeito, pelo fôlego de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Pai. Oh Jesus, pela tua palavra que é fiel e verdadeira e fala aos nossos corações, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu quero te louvar pela vida da minha família, da minha casa, dos meus familiares, amigos, irmãos, parentes, de cada inscrito neste canal. Eu quero te louvar pela tua palavra que é fiel e verdadeira e fala aos nossos corações. Eu quero te louvar pelo poder do teu Espírito Santo atuando em nós, pelo Senhor amado e querido Espírito Santo, pois o Senhor é uma pessoa que habita em nós e atua em nós. Fique à vontade, amado e querido Espírito Santo. Pai querido, Deus de todo poder, Deus de toda graça, completa a sua obra em nossas vidas, nos libertando de tudo aquilo que não provém de ti, nos fortalecendo em meio às aflições, em meio às tribulações, lançando por terra o inimigo de nossas almas, abrindo nosso entendimento e nos revelando os segredos do seu coração, através da sua palavra às nossas vidas. Nos liberta, Senhor, de todo mal. Se há preguiça em nós, meu Deus, queima. Se há indisposição, queima. Se há muita desconfiança,
desculpas queima. Liberta, Senhor, liberta-nos, pois queremos ser discípulos de prontidão, pois queremos ser discípulos dispostos, pois queremos ser discípulos que ao Senhor dizer, Pai, correspondermos com aleluia, imediatamente seguir, ó Deus, a sua ordem, a sua vontade, o seu querer. Meu Deus, eu clamo ao Senhor por ânimo nesta manhã. Dê ânimo a cada um de nós, a cada um dos teus filhos. Aonde houver desânimo, que seja queimado nesta hora. Aonde houver desespero, desesperança, aflição, agonia, que seja queimado nesta hora. Que aonde houver, Senhor amado, batalhas espirituais travadas, onde o inimigo, meu Deus, tem trazido, meu Deus, à memória, à mente, ó Pai, questionamentos para tirar esta pessoa da tua presença, dos teus caminhos, que neste momento seja destruído pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Pai Santo, nos cubra com teu precioso sangue. Guarda cada um de nós, ó Deus, nos teus caminhos. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Vai entrando com providência no celeiro de cada um dos teus filhos, ó Pai, no trabalho de cada um. Meu Deus querido, abençoando a renda de cada um, abençoando, Pai Santo, Santo de Israel, as contas bancárias, ordenando, Pai, as quantias necessárias para estar quitando, meu Deus amado, os compromissos mensais, abençoando o salário, abençoando o aposento, abençoando a pensão, abençoando, Jesus querido, a vida dos teus filhos, os rendimentos, os empreendimentos. Ordena a bênção do Senhor, abençoando a vida espiritual, meu Deus, abençoando a vida profissional, abençoando, Senhor, a cada família aqui representada em todas as áreas. Eu clamo, Senhor, pelo teu despertar e proteção sobre a vida de cada um de nós e dos nossos. Sê conosco nesse dia, nos guarda, nos livra do perigo e do mal, e tudo aquilo que o inimigo tem projetado na manhã deste dia, nós aniquilamos pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Que toda má notícia seja repreendida, que todo laço e embaraço seja quebrado, e a bênção do Senhor venha reinar sobre nossas vidas e a dos nossos, onde quer que esteja. Alcança, Pai, alcança com salvação, com libertação, com livramento, com provisão, com providência. Alcança nesta manhã, onde quer que estejam, Pai, os de perto e os de longe. Em o nome de Jesus eu oro, te louvo e te agradeço, pois sei que és fiel. Em o nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã. Que Deus abençoe sua vida. Se você está gostando desta nossa meditação, deixe aí nos comentários, nos sinalize e vamos prosseguir firmes, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Até amanhã.